Bom, hoje, junto com o Otávio, falaremos um pouquinho sobre CRM, né, como vender baseado em dados, os desafios clássicos do time de vendas, né, como vender de forma estratégica e utilizando, de fato, os dados ali para conseguir alavancar suas vendas. Afinal, a gente sabe que o mercado em si ele mudou bastante, né, a tecnologia ele vem auxiliando e automatizando cada vez mais os processos internos e mudando também, né, a forma como adquirimos produtos e também os serviços, gerando, obviamente, públicos mais exigentes. Afinal, a gente sabe que a gente está aqui como empresa, mas também somos consumidores no final das contas, né? Todos nós. E isso acontece bastante no mercado de varejo e no B2B também não é diferente, né? Pois as vendas também cada vez mais personalizadas, requer mais dedicação, acompanhamento dos times internos e também precisam, de fato, entregar mais resultado, né? As empresas cobram os times de vendas justamente por isso, para trazer maior faturamento e aumentar, de modo geral, o, o tamanho da empresa em si. Mas antes da gente falar até, Otávio, sobre CRM, acho que vai baseado em dados, voltar um pouquinho, dar um passinho antes ali e entender primeiramente o que de fato é CRM. Tem bastante gente aqui que a gente vê que já conhece bastante, já é bem familiar com isso, mas como tem bastante gente que não conhece, acho que vale a gente introduzir também rapidamente também o que de fato é o CRM. Legal, Léo. Tô gostando do engajamento da galera. Tem muito boa tarde aqui rolando. Boa tarde, galera. Para todo mundo deu boa Pessoal tarde aí. engajado. Se você perguntar para qualquer um que é CRM, a pessoa vai falar para você que é aquela ferramenta que tem um funil de vendas. Vai falar tipo, é lá onde você joga as oportunidades, tudo. Só que CRM, na verdade, a galera conhece como software, mas é muito mais do que isso. É uma ciência de gestão do relacionamento com seus clientes, tá, Léo? Então, muito antes do software CRM existir, a gente já fazia gestão de relacionamento com o cliente. Inclusive, é estranho não chamar CRMS, tipo Customer Relationship Management Software, e só CRM. Até os anos 70, 80, a gente não se importava muito com satisfação de cliente, com entender o nosso cliente para a gente conseguir vender mais. As empresas olhavam muito para a própria operação só. Isso faz sentido, porque você vai fabricar camiseta e vai vender camiseta estampada, a primeira coisa que você vai se preocupar é em ter uma máquina e ter um bom produto para você conseguir comercializar. Só que conforme mais competitivo é o mercado, mais importante é a ciência da gente entender quem compra da gente, por quê, qual que é a jornada que o consumidor tem, para chegar até a conclusão de que ele vai adquirir de nós. Porque quando a gente entende que jornada é essa, quando a gente entende quem que compra da gente, quando a gente entende muito sobre o nosso consumidor, a gente consegue influenciar nossas vendas. A gente consegue saber como se comunicar com o nosso público, por onde se comunicar, e a gente desenvolve estratégias de marketing de vendas que fazem com que a gente venda mais. CRM é qualquer tipo de gestão ou prática relacionada a gerenciar melhor os nossos contatos com os nossos clientes, para que assim a gente consiga gerar mais oportunidades, gerenciar essas oportunidades da melhor forma para que a gente converta mais, né, e reter os nossos clientes, para que a gente consiga fazer resell, cross-sell, upsell, basicamente os 3 formatos aí de continuar vendendo dentro de casa e retrabalhar aqueles que não chegaram a adquirir um produto conosco. Então, na verdade, Léo, no começo dos anos 90, ou no final dos 80, eu acho que é no começo dos 90 mesmo, quando surgiu o primeiro CRM, ele vem com o objetivo da gente dizer, olha, vendedor, começa a jogar dado aqui sobre o que você está fazendo, sobre quem que é o consumidor, sobre a idade, sobre o gênero, sobre informações importantes sobre o consumidor e sobre o nosso processo da venda, tudo. Porque com esses dados, quanto mais dados a gente tiver, mais a gente vai conseguir entender sobre o nosso cliente. E não só conseguir entender melhor sobre o nosso cliente, quem está comprando da gente, por quê, mas melhor você vai se organizar também, vendedor, porque você não vai guardar mais dado no post-it, no caderno, na cabeça, você vai começar a ter um ambiente único onde você guarda as informações. Então, alimenta e joga os dados aqui. E aí, o CRM chegou com essa atividade que vendedores teriam que alimentar, jogar dados lá dentro para que tivessem um melhor controle, uma melhor organização e gestores tivessem melhor visibilidade do que está sendo feito pela equipe, porque assim nós conseguiríamos tomar boas decisões relacionadas a marketing e vendas, Léo. Só que o que aconteceu é que o CRM ao longo do tempo, indo dos anos 90 para os anos 2000 agora, foi criado o funil de vendas, porque descobriu-se vendas como um processo.
E antes não se via assim, vendas como um processo. Na verdade, o processo de qualquer empresa, ele se iniciava num pedido. Você, por exemplo, se perguntasse para qualquer gestor, se você pegar uma ferramenta de RP, que por sinal existem há 40, 50 anos antes de um CRM, tá? Os processos de uma empresa se iniciam no momento de um pedido. Então, era esse o conceito padrão que se tinha. Tipo, como é que são os seus processos empresariais? E a pessoa ia te falar só processo de pós-vendas. Ela ia te falar, tipo, bom, chegou o pedido? Chegou. Então a gente separa, vai para a logística, faz a separação e envia, porque não sei o que, produção, porque a arte, porque a impressão, porque a compra, o processo de como não importa. Só que o que aconteceu foi que a gente entendeu que antes do momento do pedido, eu estou falando pedido, pessoal, mas quem trabalha com serviços, com contrato, não importa com que vocês trabalham, antes do momento do pedido ou do contrato assinado, da conversão, existe um processo também. Né? E esse processo é muito importante, que é o processo da venda. Foi quando se descobriu que vendas também é um processo, e a importância disso foi que gestores comerciais entenderam que, se nós utilizássemos aquele método de Kanban, criado pela Toyota nos anos, sei lá, 30, 40, que é o Kanbanzinho, para a gente gerir as nossas oportunidades de vendas, nós conseguiríamos, para o vendedor, fazer com que ele tenha muito mais organização, que ele lembre de ligar para todo mundo, que ele saiba o que ele conversou com o cliente, mesmo o cliente que demora 1 mês, 6 meses, 1 ano para fechar, que se o vendedor sair, isso acontece, né? O vendedor sai, chega outro vendedor, a gente vai ter os dados tudo lá. Então, para o vendedor, esses seriam os benefícios operacionalmente, e o gestor, ele teria certeza de que aquele processo que ele definiu é respeitado. O processo de venda funciona bem, por que não replicá-lo? Então, o funil de vendas, ele é uma forma da gente replicar um processo comercial que funciona bem, Léo. Só que as pessoas confundem muito o CRM com funil de vendas. Muito, não é pouco, é muito. E até se a gente vende CRM, né, pessoal? Eu não vou, o intuito desse conteúdo de hoje com Outmarketing não é comercial, né? Não vou falar da Plumes, eu vou falar de CRM de uma forma genérica aqui. Mas a gente vende CRM, a gente vê que é impressionante como existe muito a confusão de CRM com funil de vendas. E só para deixar clara essa diferença, pessoal, é que o CRM, de novo, ele é toda a gestão do relacionamento que a gente tem com o nosso cliente. Quando você entra no CRM, entra na base de clientes, tem todos os dados do cliente, sejam dados demográficos, ou seja, históricos, ou sejam tarefas, ou seja, os pedidos que vocês têm com seus clientes. Tudo o que aconteceu com ele e o que você vai fazer com seus clientes a partir de agora. Isso é CRM, isso é gerenciar o relacionamento que você tem com os seus clientes. Né? O funil de vendas, ele chegou depois de quando veio o CRM. Ele chegou e disse, vendas é um processo. O certo é você gerenciar suas oportunidades de vendas processualmente. E aí o que os CRMs fizeram? Internalizaram essa ideia, porque disseram, porra, tem tudo a ver com o nosso software. A gente tem aqui a base de cliente, a gente tem o histórico, a gente tem tarefa, a gente tem tudo aqui sobre cliente, todos os dados da empresa aqui, a gente não vai colocar aqui dentro também esse tal desse funil de vendas para todas as oportunidades elas serem gerenciadas dentro de um processinho? Vai. Qual é a confusão que eu falei que todo mundo comete? Que as pessoas chamam funil de vendas de CRM. E vice-versa, né? Falam, deixa eu ver o seu CRM, a pessoa abre um funil. Aquilo não é o seu CRM, aquilo é o seu pipe de oportunidades. Pode ser para você adquirir novos clientes, que é o famoso do lead ao pedido, ou pode ser para gerenciar oportunidades com clientes que já estão em casa. Essa é uma outra confusão gigante, Léo. Tem a galera também que a gente atende que chega e fala assim, cara, eu não tenho clientes novos aqui, eu acho que eu tenho um cliente novo a cada 6 meses. Eu vendo para os mesmos 80 revendedores que distribuem os meus cabides, por exemplo, a gente tem uma indústria de cabide. O que você vai falar de lead para um cara desse? Você vai chegar na empresa e vai falar assim, não, porque gerar leads, e aí você qualifica o lead, aí você leva para uma reunião, aí você manda uma proposta e ele vai falar, acho que você não entendeu o que eu falei. Eu não tenho aquisição de cliente. Eu trabalho com meus 80 clientes dentro de casa. Mas você não quer adquirir? Às vezes isso é legal, às vezes não. Às vezes o cara fala assim, eu tenho 95% do market share na reunião Nordeste, que é onde eu consigo entregar minha capacidade produtiva. E aí? E aí que CRM para ele não é do lead ao pedido. CRM para ele é fidelização de cliente. É você conseguir gerenciar todos os clientes, porque os dados estavam todos espalhados, só o vendedor que sabia se a gente estava visitando, se a gente estava ligando, qual era a frequência de pedido que nós tínhamos. Até o RP tem, né? Mas o RP não era uma gestão de carteira proativa. Eles descobriam que cliente não estava comprando há 3 meses, sendo que comprava todo mês. Isso também é CRM. Gestão de relacionamento com o cliente, não necessariamente ligado à aquisição de cliente. Isso é uma confusão muito grande. Tá? E tem mais confusão, eu só não vou prolongar porque ferramentas de atendimento, omnichannel, né, que são aquelas ferramentas desk, enfim, a galera confunde muito, e gestão de processo também, e gestão de projetos também.
Mas aí outra hora a gente fala desses temas, mas rola muita confusão em torno do tema. Espero que tenha ficado claro aí a princípio. Com certeza ficou, Otávio. E a gente sente muito isso também, essa confusão. Também a gente depara bastante com esse cenário. Acho que pode ser uma conversa até para um próximo bate-papo ali, para não aprofundar tanto em relação, porque eu sei que se realmente fosse aprofundar, vai um bom tempo ali para trazer bastante dessas confusões em si que o pessoal faz. E aí, Otávio, até antes de puxar a próxima pergunta, o gancho para a próxima, o pessoal tem engajado bastante. Pessoal, utilizem o Q&A que tem aqui no próprio Zoom para mandar as perguntas para a gente. No final, o Otávio vai responder também, separou um tempinho ali para a gente responder algumas dessas dúvidas. E podem interagindo bastante com a gente aqui no chat, que Carol Martins, a Júlia também está de prontidão ali em caso de qualquer apontamento ali. E aí, Otávio, você falou bastante da confusão em si. Eu sei que isso gera muito desafios, os problemas clássicos que a gente enfrenta bastante ali quando a gente fala do time de vendas. E com a sua experiência ali, que eu sei que você tem muitos anos de experiência ali falando do mercado de vendas e tudo mais, você consegue elencar para a gente quais são esses principais desafios e os problemas clássicos mesmo do time de vendas? Ou seja, quais as principais dores que esse time enfrenta hoje no dia a dia ali? Certo. São alguns desafios principais. O principal deles, Léo, que a gente escuta, é de dados descentralizados. Então, gestores comerciais nos procuram, ou às vezes a própria equipe operacional, aí falando de orçamentista, falando de vendedor, falando de pré-vendedor, dizendo que os dados estão espalhados para tudo que é lado. E aí tem dado na planilha, aí tem dado no caderno, no e-mail, no desktop, no bloco de nota, na cabeça do vendedor. E quando o dado está em todo lugar, o que acontece é que a gente tem uma queda de eficiência por conta dessa falta de organização, porque a gente não consegue se orientar para definir uma próxima ação dentro de um cliente, uma próxima tarefa dentro de um cliente. Então, acho que o principal problema, número um, se fosse para te dizer o que eu mais escuto de um gestor comercial quando ele fala chega, está na hora de mudar, a minha área comercial está desorganizada. Só que eu acho que quando ele fala isso, tipo, a minha área comercial está desorganizada, ele não quer dizer só descentralização de dados. Ele quer dizer também problemas oriundos disso. Por exemplo, se um gestor, Léo, ele não tem a área comercial com todos os dados centralizados, ele também não tem visibilidade do que está acontecendo. E aí entra naquele problema do gestor que fala assim, pô, eu sei lá o que meu vendedor está fazendo. Ele tem a meta de vendas dele, ele sabe quanto ele vendeu, porque todo mundo gera pedido, ou gera contrato, ou fatura em algum lugar, né? Pode ser no seu RP, no seu sistema financeiro, em algum lugar vocês faturam, tenho certeza, e aí vocês conseguem acompanhar esses resultados. Mas, e antes do momento do pedido? O gestor comercial geralmente não tem visibilidade nenhuma, porque os dados estão todos descentralizados. Então, o controle que ele tem é muito pequeno. Você fala para ele, pô, aumenta as vendas, ou o que você acha que poderia ser feito para aumentar suas vendas, ou quem são seus melhores vendedores, ou ele tem muita dificuldade de responder. Ele provavelmente vai dizer quem que é o melhor vendedor com base em quem mais vendeu. Ué, mas o melhor vendedor não é quem mais vendeu? Depende, tipo, tem circunstâncias, tem variáveis adicionais ali, pessoal. Intuitivamente falando, mas tem muita coisa que é importante o gestor comercial ter visibilidade. E se os dados comerciais ficarem todos espalhados, eles não vão ter. Isso é um grande problema, tá? E perda de produtividade, tá, Léo? Isso vai fazer com que a gente perca a organização para adquirir novos clientes, né? Então, pô, a gente pegar leads, geri-los da melhor forma, conseguir fazer com que eles se tornem clientes, gerir nossa carteira da melhor forma, gerir processos de implementação, ativação ou de pós-vendas da melhor forma, porque alguém falou ali no chat assim, CRM também é muito importante para o pós-vendas. Parabéns para quem falou isso. Que legal que para você é claro. Para muita gente não é. Para muita gente, eles não ligam o pós-vendas ao uso de CRM, tá? Mas eu concordo 100% com quem falou isso. Então, o CRM ele se estende, né, para essa gestão do pós-vendas, para que a gente tenha uma gestão centralizada de toda a jornada do cliente. Desde o momento que ele chegou aqui para ser qualificado, até o momento que ele já é um cliente ativo, a gente vai fazer a gestão daquele cliente ativo, seja para retenção, de novo, upsell, cross-sell, resell, né, vender de novo, ou para gerir aqueles clientes que a gente não chegou a converter. Show, acho que foi muito bem esclarecedor, Otávio. Aí ficou uma dúvida só em relação até a isso. E normalmente as empresas, elas
consegue identificar de fato essas dores? Ou você acha que elas sentem os impactos, mas não sabe necessariamente onde que está esse gargalo, digamos assim? Você já viu aquele negócio do você descobre que você tem uma dor, às vezes quando você descobre meios muito mais eficientes de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você pode ter algum costume de algo que você faz, como por exemplo usar um ventilador, mas se você descobre que o ar-condicionado foi inventado, por mais que o ventilador seja satisfatório até então, você pode ter uma dor que nasceu daí, que seria o fato de você ter a necessidade de mudar o seu mecanismo ali de se refrescar para conseguir dormir melhor. Não é diferente. Eu dei um exemplo bem idiota aqui, mas não é diferente com o CRM, Léo. Muitos gestores comerciais não sabem que eles têm problemas, tá? Então, é muito comum, esses gestores comerciais, na hora que a gente conversa com eles, eles não enxergarem esses problemas, ou muito menos essas dores, esses impactos que esses problemas gerariam, tá? Eles começam a perceber isso quando você aplica ali o spin selling. E eu vou te dar um exemplinho prático, vai. É que assim, pensa que eu não converso com tanto gestor que está em momento anterior da jornada, porque eles não convertem no meu site, você concorda? O gestor que não tem problema, ele não vai preencher o form para chegar até mim e falar: oi, tudo bem? Eu sou um gestor comercial, minha vida é maravilhosa, eu acho que eu bato as metas e estou muito eficiente. Eu gostaria de conversar com você. Ele não vai falar isso porque ele não tem uma dor. O trabalho do meu marketing é enfiar o dedo na ferida, e se a ferida não existe, desculpa, se o gestor ainda não percebe essa ferida, é mostrar para ele que ela existe, né? Isso é inbound, não é? A gente conseguir trazer para dentro de casa e educar esses caras para que cheguem com esse problema. É um trabalho difícil, né? Aliás, a gente tem aprendido muito com isso. Mas toda vez que eu converso com um gestor que está no momento anterior da jornada, Léo, e porque, cara, eu vou para evento, né, para feira, para jantares, eu faço benchmarking, eu tenho amigos que trabalham comercial, e aí você aplicando uma técnica basiquinha de spin selling lá, muitas vezes você consegue fazer com que o cara enxergue que a gestão dele está muito ruim, que ele tem problemas, ele não percebia e que ele paga caro pelos problemas, que é muito mais caro não ter CRM do que ter, por exemplo. Então você pergunta para ele, por exemplo, o que ele faz hoje com um cliente que ele não fechou. Você pode até começar antes, pode falar: você fecha todas as suas vendas? E ele fala: não, né? Pô, ninguém fecha. Pô, imaginei e tal. E o que você faz com os clientes que você não chega a converter? A gente mantém lá, a gente deixa lá um banco, aí de vez em quando a gente faz alguma coisa, ou às vezes até a gente perde esses dados. Pô, você sabia que hoje mais de 20% da receita dos clientes que a gente atende, eles descobrem que tem um canal importante ali, geração de demanda via return de clientes, retrabalho de clientes perdidos? Puta, não sabia, cacete. Então dá para aumentar a venda até 20%, é um novo canal que a gente não tinha, que era o retrabalho, estratégia personalizada de retrabalho de cliente da carteira, seja via marketing ou seja via vendedor mesmo, outbound, que pega os não convertidos da carteira em momentos diferentes, né? Talvez daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, depende do motivo de perda, e a gente retrabalha esse cara e isso dá resultado. Puta, interessante, legal. Então, quer dizer, existe uma possibilidade nova de trabalhar. Então, eu estou dando um exemplo, que é gestão de clientes perdidos, mas eu posso te dar muitos exemplos aqui. Que é, por exemplo, você perguntar para o seu gestor comercial, você perguntar para ele qual que é a taxa de conversão que ele tem, por exemplo, por vendedor, ou por região, ou por produto, ou por segmento. E qual desses é mais rentável e por quê? E é uma pergunta muito difícil de responder. Só que se você não responde essa pergunta, você não tem como tomar decisão de investimento em vendas para você aumentar os seus resultados. Então, o problema é que tem muita empresa que não quer crescer. A empresa está estagnada, parada, tranquila, não adianta você chegar e jogar um spin sell e tentar fazer com que o gestor enxergue esses problemas para querer mudar, porque ele vai falar: cara, eu estou bem da forma que eu estou. Então, uma premissa do nosso ICP, né, uma premissa daquele que é o cliente ideal para nós, é quem quer performar melhor, quem quer vender mais. E sim, Léo, finalmente respondendo aí, muitas vezes as dores não são, eu acho que como a maioria dos funis, né, a maioria das jornadinhas, muitas vezes as dores ainda não são percebidas, não são notadas pelos gestores comerciais, com certeza. Boa. E aí eu puxando até um gancho para uma pergunta que vale milhões ali, Otávio, até para responder até para os gestores comerciais e tudo mais, isso a gente sente bastante que, obviamente, o gestor ele tem uma visão muito mais realista, acho que, dos dados ali e tudo mais, até para tomada de decisão mais assertivas. Mas por que de fato, a utilização do CRM e dados permite a resolução desses problemas que você citou acima? Uhum.
Porque o que acontece é que o CRM, ele vai contemplar toda a sua operação comercial. Desde o momento que você gera um lead, até a conversão desse lead, até a gestão desse lead dentro da sua carteira, para você geri-lo da melhor forma possível, seja para retê-lo, para vender mais para ele, ou para retrabalhar leads que você não chegou a converter. Tá? Quando você coloca toda a sua operação lá dentro, Léo, você vai fazer com que a equipe comercial necessariamente utilize o CRM. Por que eu estou descrevendo isso? Porque se você deixa as atividades do comercial fora do CRM, o comercial dificilmente vai alimentar a ferramenta, tá? Só que esse é um ponto que eu vou entrar aqui em breve em mais detalhe. O CRM vai fazer com que todas as informações do vendedor, todas as informações relacionadas a clientes, fiquem lá dentro. E a gente nunca vai se perder, seja para traquear o que foi feito, que a gente chama de passado, é o histórico, ou seja para definir o que a gente vai fazer, que seria a definição de tarefas e próximos passos que nós temos com cada um dos nossos clientes. Tá? Então, operacionalmente, Léo, por que o CRM ele resolve esse problema? Primeiro, a gente vai ter todo o passado mapeado, a gente vai definir tudo o que nós vamos fazer. Então, o vendedor ele descobre o que precisa ser feito e quando que precisa ser feito. Redução de erro operacional, tá? Que geralmente vendedores cometem. Se você tem um CRM bem implementado, você vai reduzir muitos erros operacionais que você tem. Você vai aumentar a agilidade e a qualidade do atendimento que você tem. E você vai deixar os seus profissionais mais felizes, inclusive, com isso. Porque alguns falam, então, pô, vai ter que ser uma obrigação, vai ser chato para o vendedor. Pelo contrário, o vendedor que já usou um bom CRM, se chega numa empresa, está sendo entrevistado ou vai trabalhar em uma empresa, ele fala assim, cara, mas vocês têm CRM implementado? Porque se não tiver, pode esquecer. Tipo, eu não vou trabalhar sem CRM. Quem está ouvindo a gente aí, que usa CRM bem implementado, né, que tem a disciplina de entrar lá, pôr o histórico, pôr a tarefinha, chega de manhã, abre o calendário, vê tudo que tem que ser feito, não esquece o que conversou com a Flávia, com o João, com o Pedro, com o Ricardo, né, com a Luciana, que o outro vai voltar de férias mês que vem, que o outro a gente vai ligar no outro mês, que esse é chorão de preço, já esse tinha falado que o preço estava ok. Lá na primeira conversa ele falou assim, não, o preço de vocês está ótimo, então quero conversar com vocês. Você anotou que o preço está ótimo, para você não dar desconto para esse cara depois? Você que tem a disciplina de usar CRM, qual é a chance de vocês trabalharem numa empresa que não tem CRM hoje? Fala a verdade. De alguém te chamar para uma entrevista, ou de você pode ser gestor comercial, de a gente chegar numa empresa e falar assim, pô, mas que CRM que você usou aqui? O cara, não, planilha mesmo. Planilha vai bem. O que você ia falar para o cara desse? Né? E da perspectiva do estratégico de gestão, saindo um pouquinho do operacional, resolve os problemas que eu mencionei, Léo, porque você vai fazer com que gestores tenham visibilidade. Tá? Então, na verdade, o gestor ele vai conseguir enxergar de fato o que está acontecendo sem perder tempos absurdos com gerar uma planilha ou gerar um dashboard para isso. Então, eu te falei a sua pergunta anterior, você perguntou assim, mas eles sabem que ele tem esses problemas? Uma forma boa de você fazer enxergar é chegar para ele e falar assim, você hoje tem os seus indicadores? Você cuida dos seus indicadores? Cuido. Quanto tempo da sua semana você gasta gerando esses relatórios? Geralmente gastam 1 ou 2 dias, Léo, gestor comercial. Tipo, a sexta ele faz isso, ou a segunda também, ou quinta e sexta. E aí você fala, pô, você já parou para pensar que isso é 40% do seu tempo? Que você fica gerando relatório? Se eu te disser que tem uma ferramenta que onde os seus vendedores trabalham, já te dão relatórios, já te dão dashboards prontos, e você ganha 2 dias na sua semana, eu criei 40% de tempo para você, né? Para que você consiga gastar mais tempo tomando decisão, para que você consiga gastar mais tempo contratando, para que você consiga gastar mais tempo capacitando, e aliás, gestores comerciais. Vou falar uma coisa que falaram para mim e que mudou completamente a área. Se vocês não gastam tempo significativo treinando o time de vocês, experimentem. Tá? É muito importante vocês gastarem um tempo significativo treinando os profissionais que vocês têm no time. Gestão exemplar não é o gestor que não faz nada, a operação funciona. Isso é legal, você tem controle. Mas é muito importante vocês terem proximidade do time de vocês e treiná-los. CRM também é uma forma de ter proximidade. Tudo que o vendedor faz fica lá. Eu pesco amostras do processo, Léo. Eu escuto call, eu vejo demo, eu leio proposta, eu faço isso toda semana. E o feedback é muito constante. Ah, então isso é microgerenciamento? Não, microgerenciar é depender de mim para qualquer vírgula do processo caminhar e ter que passar por mim para aprovação até eu me gargalar e eu ser
Impeditivo é o seu gargalo do meu próprio processo para performance, não é microgerenciamento. Você pegar amostras do seu processo, seja de call, seja de demo, seja de visita, gravada, não sei o que vocês vendem como, é normal e é importante. Vocês vão pegar muita coisa nessas análises, vão falar assim, cara, meu Deus, eu preciso treinar urgentemente esse vendedor nesse aspecto. Ele está muito desconfortável para falar disso, ele falou coisas que ele não deveria aqui nesse ponto, ele explicou de uma forma muito pouco clara nesse outro, pô, esse treinamento, essa proximidade vai fazer com que você tenha uma melhora ali de desempenho, certamente. Aí tem um problema enorme no CRM. O funil de vendas que funciona de verdade, Léo, é aquele que os gestores conseguem 3 coisas no funil de vendas. Deixar oportunidades perdidas, sem potencial, perdidas mesmo, e não abertas, apodrecendo no seu funil. As etapas, as oportunidades que estão abertas estão na etapa certa, tá? E todas as oportunidades têm um próximo passo definido. De novo, oportunidades sem potencial estão perdidas, as abertas estão na etapa certa, e as abertas têm um próximo passo definido. Abre o pipe aí de vocês, faz o favor. Vocês cumprem essas 3 premissas? Eu me arrisco a dizer que menos de 10% de vocês cumprem. Não estou falando que aqui todo mundo, ninguém sabe gerir CRM, estou falando que isso é normal, sabe? Porque é muito difícil. É muito difícil. A gente vende CRM e para a gente é difícil. Aqui dentro, tipo, usando o nosso CRM. Para isso que existem automatizações. É isso aí, mano. No Plumes também tem ótimos CRMs no mercado, né, pessoal? Procurem CRMs que ofereçam automações, né? Garanto que vocês tenham esse controle comercial de fato do funil de vocês. Vocês já vão, se vocês atenderem essas 3 premissas, já são 5 a 10% tops do mercado. Me arrisco a dizer realmente. Tem como repetir, Ítalo? Oportunidades sem potencial estão perdidas. Oportunidades abertas estão na etapa certa. Oportunidades abertas têm um próximo passo definido. Nem que o próximo passo seja defina um próximo passo. Tá? Oportunidade sem próximo passo definido tem nome. É oportunidade abandonada. Tá? A gente não vai esperar o cliente fazer a lição de casa de braço cruzado. A definição de um step é nosso. Né? Boa. E puxando o gancho até de uma outro desafio, acredito que são muitos ali na área de vendas, mas é bem comum, pelo menos até uma pergunta que eu queria te fazer, porque na minha percepção que é comum gestores comerciais sofrerem tanto com a falta de dados e até mesmo com carteiras que vão embora junto com os vendedores, digamos assim. Essa visão, na sua percepção, também compartilha da mesma visão que a minha? Ou acredita que não? Ou é comum historicamente no mercado essa dor? Ó, a nossa persona é o diretor comercial. Então a gente conversa com o diretor comercial, Léo, num volume absurdo. Eu falo com muita tranquilidade que toda semana tem uma historinha dessa que a gente escuta. Toda semana, tá? Que os dados foram embora junto com algum profissional. Só que o que acontece? Como é que a gente resolve esse problema? Se você pegar um CRM, por exemplo, e falar para o seu vendedor assim, olha, vendedor, contratei uma ferramenta, agora você é obrigado a jogar todos os dados aqui, não quero nem saber, dane-se, você vai ter que jogar, acabou. Essa não é a melhor forma de você fazer com que o seu vendedor, ele de fato alimente a solução. Tá? Quem já leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é um livro nada demais, é só o melhor livro que existe na história para vendas. No primeiro capítulo desse livro, ele fala que as pessoas, se você quer convencer alguém de algo, eu estou falando uma das premissas, você tem que mostrar para a pessoa por que isso é benéfico para ela e não para você. Quando vocês forem pedir um favor para alguém, pessoal, traduzem benefício para quem vocês estão pedindo, tá? Nem que seja, por exemplo, eu fico te devendo uma. Isso já é um benefício. Mas eu estou sendo simplista aqui, tá? Mas vocês têm que falar em termos de benefício para as pessoas e não para vocês. A não ser que esteja falando de um amigo ou de familiar que ama vocês e quer vocês bem, mas não é como e não representa a maioria das situações comerciais que nós temos no dia a dia. Se vocês querem que o vendedor alimente a ferramenta de vocês, vocês têm que mostrar para eles o porquê que isso é benéfico. Vocês têm que mostrar para eles que a ferramenta está vindo para fazer com que ele venda mais. Tá? Tem que fazer com que ele enxergue que com o CRM o trabalho dele fica mais fácil, fica mais rápido, ele vende mais, inclusive comissiona mais também. Tem uma outra forma excelente de fazer com que os vendedores usem, Léo, que é colocando a operação comercial dentro do CRM. Vou repetir essa frase. Uma forma maravilhosa de fazer a equipe utilizar o CRM é colocando a operação comercial dentro do CRM. O que é operação comercial? São as etapas operacionais de uma venda.
Geralmente são a recepção de um lead, o envio de uma proposta e o fechamento de um contrato ou de um pedido. Mas o processo comercial tem muito mais que isso. Tem, não estou falando que não tem. Tem. Só que as partes operacionais são as partes que ou você faz ou você faz. Se você não fizer uma delas, você não vai vender. Você precisa gerar um lead, você precisa ter o lead, você precisa gerar uma proposta, você precisa gerar um pedido ou uma ordem de serviço. De alguma forma, o vendedor computa. Ah, mas a minha empresa, o vendedor não tem acesso ao RP, o vendedor pede para o interno. Tá bom, mas o vendedor pede para o interno. Essa é a operação que você tem. Se você coloca essas etapas dentro do CRM, você vai fazer com que o vendedor utilize. Ele tem que receber o lead dentro do CRM. Ele tem que qualificar o lead lá. A agenda dele tem que estar lá. Ele tem que gerar a proposta lá. Não é no Word. Não é no Word e nem no Google Drive e nem no Excel. Ah, mas a minha proposta é em variáveis. Então encontre um CRM que gere uma proposta complexa como é que vocês geram, porque a proposta tem que ser gerada dentro do CRM. Ah, mas o vendedor da minha empresa não gera proposta, quem gera é o interno. Tá, mas como é que o vendedor pede para o interno gerar? Ah, ele liga para o interno. Então a operação está aí, ele liga para o interno. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: pega todos os pontos obrigatórios que vocês têm do processo comercial de vocês e joguem esses pontos obrigatórios para dentro do CRM. Enquanto o seu CRM não contemplar a operação comercial completa do seu vendedor, você vai ter problema de engajamento. Sabe por quê? Porque, Léo, se você tiver um time de vendas e falar para o seu time assim, ó, lead você pega aqui, proposta você gera aqui, pedido você gera aqui, acabou. Ah, não esquece de entrar no CRM e falar que você conversou com o Edson, hein? Pelo amor de Deus, não vai esquecer de entrar no funil de vendas para alimentar que eu quero ter visibilidade dessa porra aqui. Tipo, ele não adianta você deixar a operação do vendedor de um lado e você colocar um sistema do outro e falar assim, você vai, além de tudo que você tem, você vai entrar lá no sistema e você vai anotar que você conversou com a Jéssica e que você vai retornar para ela na semana que vem. Sabe quando que o vendedor vai notar que ele conversou com a Jéssica e vai retornar na semana que vem? Quando o trabalho dele operacional de vendas for feito dentro do CRM. Sabe quantos por cento do meu tempo eu gasto dentro do CRM? Mais de 95%. Ah, não é. É. Porque eu mando e recebo e-mail lá, porque eu consigo mandar mensagem do WhatsApp de lá, porque eu recebo de lá, porque eu qualifico de lá, porque eu faço a proposta lá e eu fecho um contrato lá, inclusive assino. Não é só, o Plumes é um CRM maravilhoso, pessoal, mas tem CRMs muito bons no mercado. Não tem problema de mencionar Salesforce, tem ferramentas legais. Encontrem CRMs que contemplam o processo de vocês, tá? Que de fato vocês consigam colocar a operação de vendas dentro do CRM, porque aí vocês vão ter sucesso de engajamento. Caso contrário, vocês vão penar para fazer a equipe de vendas alimentar aquilo de fato, tá? Boa. E uma outra curiosidade, eu estava até puxando esse gancho de engajamento em si, que eu arrisco dizer que, se não, pode ser um dos problemas, mas qual que você avalia hoje que é o principal problema quando a gente fala de CRM? De modo geral em si. Eu tinha puxado um gancho ali dos gestores e tudo mais, da falta de dados em si, mas na sua percepção, qual que é o principal quando a gente fala de CRM? Tá, a gente só cresceu por um motivo no mercado, tá? A Plumes há 2 anos tinha 30 pessoas, está com 130, a gente passou agora de 1.200 clientes. Eu vou explicar o que a gente fez e qual é o problema que a gente ataca, porque tem muito CRM, Léo. Então, tipo, direto chegam pra gente e falam assim, cara, como é que vocês começaram a vender um CRM há poucos anos, venderam, estão crescendo bem. A Plumes não é gigante, né, pessoal? A Plumes está com 1.100 clientes, a gente está com 130 pessoas, pô, temos algum tamanho já, a gente quer ser 10 vezes o tamanho, a gente está. Eu considero a gente bem longe de uma empresa grande, uma multinacional, se a gente quer chegar lá. Mas assim, a gente cresceu muito. E aí, tipo, como é que a gente fez isso num mercado que tem tanto CRM disponível? Vou responder isso ao mesmo tempo que eu respondo a sua pergunta do problema de CRM. Tem 2 principais problemas no mercado. O problema de ferramentas mais simples de CRM, que são essas baratinhas, ou às vezes de graça, ou essas que vocês devem conhecer algumas várias, é que a gente não consegue colocar a operação de vendas lá dentro. Tenta gerar uma proposta complexa dentro de um CRM simples. Tenta lá. Abre o CRM simples e fala assim, eu vou gerar uma proposta comercial aqui dentro. E coloca suas regras de preço lá. Você pode ser serviço, pode ser produto. Coloca lá o cálculo das variáveis, ou de tributos, ou de variáveis que você tem no produto para chegar no preço certo. É difícil. Cria automação poderosa. Alguém falou automação. Cria automações em CRM simples ou baratos, para você ter um processo amarrado. Vocês não vão conseguir. Então, o problema de CRM simples eles não contemplam operação comercial. Como não contemplam, não são alimentados. Léo, a gente vende para muita empresa que tem um CRM simples e fala assim, contratei há 6 meses, 1 ano, mas ninguém usa. Então vou precisar mudar. Então está aqui o primeiro problema. O primeiro problema é você ter um CRM muito simples que não contempla a sua operação de verdade.
que o seu trabalho comercial não acontece lá dentro de verdade. Porque não adianta colocar um CRM paralelo e implorar para o seu vendedor alimentar, porque ele não vai. O segundo problema grande existem ferramentas mais tradicionais, a própria Salesforce, líder do segmento, ferramenta fantástica e open source, tá? Mas existe um problema em ferramentas mais tradicionais. O SMB, principalmente, muitas vezes não consegue adquirir uma ferramenta por questão de preço ou dificuldade de implementação, utilização e manutenção. De novo, dificuldade de implementação, utilização e manutenção. Essas são as queixas que nós recebemos, tá? Então, por exemplo, ferramentas mais tradicionais, geralmente, além de preços mais elevados, apresentam uma complexidade muito grande para que a gente, às vezes, resolva problemas que são mais simples. Já ouviu falar de bazuca para matar uma mosca? Eu te falei de CRMs mais simples e CRMs mais completos. Os mais simples é tentar matar uma mosca com um peteleco. Você não vai conseguir. Os mais tradicionais é tentar matar uma mosca com uma bazuca. Você vai conseguir, só que você vai levar 2 paredes e vai matar 6 pessoas junto. A gente quer ser a raquete elétrica dessa história, que é tipo eficiente e bom, que consiga contemplar sua operação comercial e, ao mesmo tempo, você consiga ter uma implementação fácil, uma utilização fácil, tá? Resolvendo os 2 principais problemas. Esse é o discurso, é em cima disso que a gente vende, tá? Muito bom, Ricardo, Otávio. A gente tem recebido bastante perguntas aqui, daqui a pouco eu vou disponibilizar para o pessoal. Tem mais 2 aqui que eu queria ver contigo, que já estava até algo que a gente mapeou como importante de trazer e que a gente vê muito isso no cenário de vendas, que é falando de um ponto bem importante agora, que é como que o CRM gera ROI para as empresas, de modo geral. Qual que é o retorno que isso traz para as empresas que, de fato, fazem um investimento em um CRM? Tá. Então, galera, vocês sabem que ROI é o retorno, né, do investimento que vocês fazem. Acho que todo mundo já deve estar na mesma página de ROI. O ROI de um CRM você aumenta a produtividade da sua equipe, Léo. Quando você aumenta a produtividade da sua equipe, o que eu estou querendo dizer com isso? Não vamos ser subjetivos, vamos trazer para termos práticos. Se você transforma mais leads em propostas ou mais propostas em pedidos, porque não necessariamente você mexe com lead, lembra, pessoal, que a gente falou no começo que não necessariamente você mexe com lead, né? Se você transforma mais lead em proposta ou mais proposta em pedido, você tem um aumento do que a gente chama de taxa de conversão. Esse é provavelmente um dos maiores impactos que existem da utilização de funil de vendas. Então você consegue fazer com que a sua taxa de conversão aumente. E isso é uma forma de ROI. Porque com o mesmo investimento que você tem, com a mesma quantidade de leads ou propostas, você agora está tendo mais retorno em termos de vendas. Outra forma é o aumento do ticket. Você já viu um CRM, por exemplo, você cria uma política comercial sólida, Léo. E aí, na hora de ofertar, não fica subjetivo para o vendedor pegar a tabela, ofertar o que ele quiser, ou da cabeça dele, ou olhar para a cara do cliente e sentir o que ele pode cobrar. Porra, você tem que ter uma política comercial sólida, ela tem que estar no CRM, essa política de preço. Se você automatiza isso, inclusive você coloca critérios que auxiliam na formação do preço, você provavelmente vai trabalhar com aumento de ticket. E redução do ciclo de venda. Todo mundo conhece o ciclo de venda também, né? O CRM ele vai reduzir esse ciclo para você, porque se antes demorava para gerar uma proposta no Word, para cadastrar um cara na mão, porque eu perdia dado dele, porque eu ficava pesquisando e-mail, porque o WhatsApp estava lá atrás, a conversa que eu tinha com ele, se eu não lembrava o que eu tinha que fazer com ele, o que eu prometi para ele, o que ele falou, agora esse problema vai acabar, porque a gente vai ter a centralização de tudo lá dentro e o processo é muito bem definido. Então, falei para você que 95% do meu tempo eu estou dentro do CRM. Tudo que acontece no processo está lá dentro, Léo. Tudo, tipo, avançou para essa etapa, chama o fulano. Se o fulano não fizer nada um dia, ele vai tomar uma bronca. Porque é o SLA que nós temos. Uma bronca como? Uma tarefa e e-mail. O que eu estou querendo dizer? O CRM amarra o processo. Quando você amarra o processo, você tem redução do ciclo de vendas. Tá? Decisão baseada em fato é outra forma de ROI, pessoal. Porque se você tem um CRM que é, de fato, alimentado por vendedores, você vai ter dashboards que têm dados fiéis, que têm dados reais, e você vai conseguir tomar decisões baseadas em dados. Não estou falando de decisões mirabolantes, estou falando de decisão simples. Tem diretor comercial que descobre que tem vendedor que não trabalha quando coloca um CRM. Às vezes a gente, por exemplo, coloca lá a operação do cara dentro do CRM, aí o gestor comercial vai olhar o CRM e tem vendedor que tira pedido porque já tem um relacionamento bom com o cliente, mas ele não faz nada.
Tipo, ele simplesmente tira esse pedido. Isso é ruim? Tô falando que é ruim, pessoal. Venda Enterprise tem bastante relacionamento, que, porra, normal ter relacionamento, importantíssimo, e tem vendedores de altíssima performance baseado em relacionamento, né? Mas naquele caso não era o caso. Ele descobriu que tinha vendedor que simplesmente não trabalhava e tirava pedidos que estavam confortáveis de clientes, e ele não fazia o menor esforço para melhorar o resultado, e a empresa estava querendo que isso melhorasse. E ficou absolutamente evidente que o cara não fazia nada, né? Com a instalação de um dashboard super simples, super idiota, dizendo o número de interações que o vendedor tinha por dia na carteira dele, tá? E para terminar, uma outra forma importante de ter ROI com CRM é gerar demanda. Pô, como assim gerar demanda? Não é que o CRM ele é o que vai abraçar o seu marketing necessariamente, né? Inclusive tem ferramentas de marketing excelentes, a gente viu aqui uma no começo, RD, inclusive a gente é cliente, né? Uma ferramenta espetacular. Mas o CRM, Léo, ele gera demanda principalmente por 4 pontos. Eu só falei 67 vezes aqui nesse webinar, eu vou falar a 68ª. O CRM vai te ajudar a gerar demanda porque ele vai te auxiliar no resell, no cross-sell, no upsell e a você retrabalhar clientes perdidos. Os dados vão estar lá, pessoal. Clientes que estão ativos ou clientes que não chegaram a fechar ou ex-clientes são importantíssimos para o seu CRM. Eles não vão ser deixados de lado. Porra, o marketing gastou uma bala para gerar o lead, a gente não converteu o cara, ou a gente perdeu um cliente que era fiel, e abraço, valeu, tchau, obrigado, vamos para a próxima. Porra, como assim? Se o cara só está um momento anterior da jornada, você acha que eu não vou ligar para o cara que comprou um CRM simples? Eu acabei de explicar o seguinte, de novo, exemplo da Plumes. Léo, o cara falou assim, cara, eu vou fechar com um CRM mais simplão aqui, encontrei um de graça, tranquilão, bem baratinho, vou fechar com ele. Você acha que eu não vou ligar para esse cara em 6 meses? Porra, como que eu não vou ligar para esse cara? Esse cara é perfeito, ele é meu ICP, ele só tá no momento anterior da jornada. Só que, tipo, na hora que eu perder essa oportunidade ali no meu CRM, tanto o meu RD sabe, porque o meu RD vai começar a trabalhar fluxos personalizados de perda de acordo com os motivos, como também o CRM vai pegar o vendedor e falar, cara, faz 6 meses que a gente perdeu essa oportunidade, está na hora da gente abordar esse cara porque ele fechou com CRM simples no passado. Não vendo para todos, galera, mas a cada 5, cada 6, vou me arriscar a dizer que eu vendo para 1. Porra, isso não é ROI? Né? Bom, Otávio, acho que uma baita aula ali. A gente já vai para as perguntas. Eu tenho mais uma minha em específica aqui também, que eu já vou aproveitar para fazer antes de iniciar as perguntas para o pessoal também. Mas já introduzindo para o pessoal, utilizem o Q&A. A gente vai deixar um espacinho aqui para as dúvidas e tudo mais. Já tem algumas perguntas chegando aqui, Otávio. Já vou começar a passar para você. Mas antes de mais nada, muito obrigado, Otávio, por compartilhar todo o conhecimento novamente. E aí, Imagina. pessoal, deixamos os contatos aqui do Otávio, o LinkedIn. Visita lá, fique à vontade para adicionar também. Tem o site da Plumes, a Júlia está aqui no chat também, logo disponibiliza para vocês também o link da Plumes, então conheça o CRM deles, conheça de fato a empresa deles, que é um parceiro muito forte nosso, a gente confia e por isso que a parceria tem sido bem benéfica até aqui. E, Otávio, até para iniciar essa jogada de perguntas ali, que já foi respondida muitas delas, mas falando um pouquinho do nosso cenário em si, falando até como outmarketing em si, a gente trabalha muito com vendas complexas. E a gente fala de um ciclo de vida de venda ali um pouco mais longo, de 2, 3 meses e tudo mais. Então, ou até mesmo superiores, né? Dependendo ali do nosso cliente. E uma pergunta que todo mundo deve se fazer, e aí vou questionar isso para você, que como que a gente consegue, de fato, reduzir um tempo de fechamento de venda? Acho que é a pergunta de $1 milhão ali. Boa. Bom, tem alguma... começando pela resposta que parece óbvia, mas não é tão óbvia, a gente tem que agilizar tudo do nosso lado, o que for possível. Sabe o que está dentro do nosso controle, Léo? Está dentro do nosso controle a velocidade que a gente aborda um lead, está dentro do nosso controle a velocidade que a gente gera uma proposta para devolver, está dentro do nosso controle a forma que a gente coleta informação do cliente, para a gente guardar isso aqui dentro. Então, primeiro a gente tem que ir do nosso lado agilizar tudo que é possível. E às vezes as empresas falam, eu quero reduzir meu ciclo. E aí, para devolver uma proposta, devolve 2 semanas, assim. Ou eu quero reduzir meu ciclo. Aí, para abordar um lead, demora 3 dias. Olha que beleza. O cara preenchendo lá formulários, você demora 3 dias para responder o seu lead, né?
Já conversou com 18 concorrentes seus. Então, o óbvio, bem feito, já impacta, que a gente agilizar ao nosso lado. Outra coisa, Léo, o cliente não faz lição de casa. Nunca. Né, galera? Quantas vezes o cliente fala assim, não, pode deixar, eu vou ver isso daí, eu vou coletar, eu te devolvo aqui. Não, eu vou ver, eu vou juntar, pode deixar que eu te mando. Vocês acham mesmo? Uma vez eu vi um meme assim, numa caveira, num parque. E aí era um esqueleto. Aí a legenda era você esperando o seu lead enviar os dados que ele prometeu. A galera não faz lição de casa, gente. A gente não pode depender do cliente para que ele envie. Tem tarefa que a gente necessariamente depende dele? Tem. Mas o que não depende, a gente tem que puxar a lição de casa para a gente. Vale a pena esse aumentinho no seu CAC, esse aumentinho de esforço que você tem, porque você vai continuar no controle do processo comercial, no traqueamento ali do processo da venda. Senão, às vezes, numa bobagem dessa, você perde o lead. Você fala, pô, separa lá para me mandar, separa, já separou não, separou não, separou não, oi. Aí para de responder, já era. Tipo, não dá lição de casa complexa, puxa para você. Se tiver que dar lição de casa pro cara, simplifica. Já viu a forma que tem de coletar dado hoje? Tem tanta forma animal, cara, tipo... Às vezes, Léo, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Para vender CRM, não adianta você não juntar marketing, vendas e TI. Não adianta se for integrar com a RP, porque senão vai ser uma salada e você não vai conseguir fechar o contrato nunca. Agora, imagina eu apresento o CRM para você e falo assim, ô Léo, faz um favor para mim, conversa com o TI, com o marketing, alinha todos os pontos de interesse e cuidados que cada um tem, coloca numa lista e traz para mim numa matriz para eu analisar e assim te gera uma proposta. Sabe quando que essa tarefa complexa vai ser executada? É muito difícil, né? Agora, obrigado. Agora, o que a gente faz, Léo? A gente vai até lá, tá? Dependendo do ticket, é justificável a locomoção e fala assim, cara, eu consigo uma agenda do seu TI, do seu marketing seu ao mesmo tempo? Consegue na semana que vem. Podemos passar aí? Podemos. A gente senta na mesa com os três e aprendeu uma forma de orquestrar a reunião que a gente faz com que a gente colete todos os comentários dos principais influenciadores que existem numa empresa para eles decidirem o CRM que eles vão usar. E se a gente não senta com eles numa reunião de 2 a 3 horas, cansativa pra cacete, tá? Porque a gente fica lá, conversa muito, estressa tudo, mas sabe como a reunião termina? Termina com todo mundo assim, caraca, agora eu estou tranquilo sobre essa aquisição. Falei tudo o que eu precisava, tirei todos os meus receios, eu entendi tudo. Agora, se eu deixo o cliente, e supostamente não é meu trabalho. Tipo, eu estou fazendo o trabalho do cara para ele, mas eu quero fechar o contrato. Só que, tipo, você tem noção do que somente o meu CAC? Porque eu tenho que colocar uma etapa no meu funil de vendas que chama levantamento de escopo, que eu paro 2 horas para conversar com o cara. Então, a minha opinião, e ela não é necessariamente a melhor do mundo, mas a minha opinião é que todo o processo de venda deveria ter uma etapa na qual você faz um diagnóstico, um levantamento de escopo com o seu cliente para você puxar para você coisas que o seu cliente não vai fazer se você deixar na mão dele. Que é uma análise técnica do que você vai entregar. Isso gera muita confiança no cliente, porque eles, por conta própria, não vão fazer essa lição de casa. Tá? Então, esse é o recado, principalmente. Envolvimento de mais pessoa é uma outra estratégia muito boa, Léo. Eu estava lendo um dos textos lá do Harvard Business Review sobre vendas. Tem um cara lá que fala que em venda complexa é muito difícil de você... As pessoas, elas são motivadas por coisas diferentes. Tem gente que está comprando a sua consultoria porque quer ser reconhecida na empresa dele, quer ser promovido, quer que o diretor note ele. Tem pessoa que está comprando porque quer ROI para a área. Tem pessoa que está comprando por pressão social. Então, os motivadores de cada um são diferentes. As pessoas dificilmente conseguem assumir a responsabilidade de uma decisão por conta própria. Deixa eu trazer isso para a prática. Muitas vezes você apresenta o seu produto, a sua solução, o seu serviço, a empresa pode adorar, o seu lead pode adorar, mas ele tem medo de fechar porque ele está puxando essa responsabilidade para ele sozinho. Então a dica é, puxem mais pessoas para o processo. Façam, incentivem o outro lado a trazer mais pessoas para o processo comercial. Tá? A gente tem que, por exemplo, uma reunião gravada. Você já viu alguma vez o lead tentando vender o seu produto dentro da empresa dele? Assim, por exemplo, você acabou de... Ô, Léo, vamos supor, você faz uma reunião com um cara, aí você apresenta o seu produto ferrado, o cara fala, meu Deus do céu, incrível, curti demais, cara, demais, é o que a gente está precisando, vamos fechar. Aí ele vira e fala, deixa eu conversar com o pessoal rapidão, tá? Já volto. Aí ele vai conversar com o pessoal, é asquerosa a forma que ele passa as informações do que você falou. E você fala, cara, não é nada disso, velho. Não é o que eu falei, não é como a gente se posiciona, não é como eu precifico. Então, quanto menos a gente deixar na mão da pessoa, divulgar essas informações, quanto mais a gente trouxer outras pessoas do lado do cliente para dentro da reunião,
esquece só decisor, pelo amor de Deus, para com esse negócio de, não, mas o diretor, mas o dono tem que estar. Pô, é claro que é bom ter o decisor junto, ter quem caneta, mas, pessoal, cada vez mais a decisão está descentralizada, a gente tem que contar com a influência dos outros players que tem dentro da empresa do cara. Porra, é importante o cara do TI virar pro dono e falar assim, eu vi o sistema, ele é seguro. Olha isso, a segurança de dados do Plumes é boa, porque eu analisei. Isso é um pré-requisito para o cara de TI importante. O diretor da empresa, você acha que ele sabe o que é a escalabilidade do banco de dados? Agora, o cara do TI, ele tem autoridade em perícia, ele também é importante para a decisão do cara. E aí eu sento com o cara do TI, sento com o diretor, vou ficar olhando na cara do diretor, o tempo todo, a reunião inteira, eu vou ficar convencendo o cara, e aí dane-se o cara do TI. Esse é um erro muito importante. A galera foca só no decisor e tira a importância de qualquer outro tipo de influenciador que tem ali no meio, sendo que tratem as pessoas com dignidade, com a importância que elas merecem, levem a sério, todo mundo está sentado na mesa. Todo mundo é importante para influenciar a decisão, galera. Muitas vezes a gente não percebe a importância que essas pessoas têm, mas vai para mim, leva todos a sério. Vocês vão conseguir converter mais dessa forma, vão conseguir, respondendo para o do Léo, vocês vão encurtar a venda de vocês se vocês conseguirem trazer mais pessoas para uma reunião no menor período de tempo. Sejam criativos como, gera material, grava a reunião, faz um PPT. Ah, mas demora 10 minutos. Demora 10 minutos, pô. Escreve o cenário do cliente que você viu, como é que você vai resolver o problema dele, coloca o vídeo da reunião, manda lá para a empresa o material que vai passar lá dentro, né? Bom, se eu continuar, a gente tem que estar no Q&A. Não, acho que você explicou bem também, até porque essas pessoas muitas vezes são elas que de fato vão utilizar a ferramenta no dia a dia e ela tem que sentir o valor de fato do que aquilo vai agregar para o seu dia a dia, para o negócio da empresa em si, né? A gente vai abrir as perguntas já para o Q&A, só rapidamente passando um recadinho para o pessoal, tem muita gente perguntando aqui também dos próximos dias de evento em si. Pessoal, amanhã, no mesmo pessoal que se inscreveu no mesmo link, receberão no mesmo horário, às 2 horas, a gente vai ter falando sobre ABM, do conceito à prática. Na quinta-feira, falaremos sobre embalde marketing para empresas de TI e fechamos na sexta-feira com social selling B2B, 4 passos para vender com LinkedIn. Então, a gente pensou bastante nos temas, eles meio que se complementam entre si. Então, agradeço novamente a participação. Tem muita gente que está com a gente até agora e a gente vai abrir para as perguntas aqui agora. Começando, Otávio, sem mais delongas, pelo Carlos Augusto, ele pergunta, ele conta, né, que a equipe comercial dele não tem lugar voltado para dados. Ficam focados em vender mais, mas não fazem previsão de vendas ou análise do número de funil e taxa de conversão. Como que ele pode mudar essa cultura? Carlos, reunião de... Eu vou responder uma pergunta por minuto para a gente tentar responder um monte. Pode ser sucinto nas respostas. Carlos, a cultura você vai criar com reuniões com o seu time de pipe. Então, semanalmente, você tem uma reunião de pipeline com o seu time, mostrando para eles como é que estão os resultados, a taxa de conversão por etapa dos leads que chegaram para ele nas últimas semanas, se está maior ou menor do que a média dos outros vendedores que tem aí na sua empresa, ensinar ele a deixar as oportunidades que não têm potencial perdidas, abertas na etapa certa e as abertas com o próximo passo definido. Se você conseguir fazer esses 3 passos, seu funil vai funcionar muito melhor, a sua previsibilidade vai funcionar muito melhor. E às vezes um vendedor não é tão preocupado com previsibilidade, às vezes o gestor ele é o principal preocupado, mas se você conseguir passar a cultura para o vendedor, dele vê a importância de tomar conta da lojinha dele, ele vê que ele é dono daquela lojinha, que é o funil de vendas dele, aí você vai ver que ele de fato vai ter uma preocupação genuína de gestor. Ele vai falar tipo um diretor comercial da loja, porque ele também é, né? Onde você tem várias lojinhas embaixo de você, que são os seus vendedores, mas cada vendedor tem que ter a mentalidade de um diretor, de olhar para o funil e ter bom controle do seu funil, se importar com previsibilidade, reuniões frequentes com cada um para feedback de funil. Bom, acho que está respondido aqui, Carlos. O Rafael ele só comentou que mostrar a parte de benefícios que você comentou realmente é muito importante porque a pessoa entende o porquê, né? A gente fala muito desse entender o porquê. Mas aí foi mais um comentário mesmo. A Márcia ela trouxe que perguntou como faz para engajar mais o meu time de vendas com o marketing. Geramos leads aqui pelo marketing, mas o time de vendas normalmente não dá atenção aos leads do marketing, pois acham que não tem valor ou não são bons leads. Mas de onde está vindo o lead, então? Deve ter um outro canal mais rentável para ele, certo, Márcia? Então, o que tem que ser feito precisa ser comprovado com dados de que esses leads eles têm um valor e que eles têm um bom resultado
um bom potencial para vendas. O que a gente fez aqui para resolver eu tinha esse problema com outbound, tá, Márcio? Exatamente o mesmo problema, só que você tem com marketing, eu tinha com outbound. O que a gente fez foi colocar um vendedor exclusivo atuando com esses leads. Quando a gente colocou um vendedor exclusivo, ou esse vendedor tira o resultado desses leads, ou o vendedor tira o resultado desses leads. Se você mistura lead outbound com inbound, por exemplo, de um vendedor, ele vai querer venda mais fácil, maior e mais rápida, e não vai olhar para o lead mais difícil. Quando não olha para o lead mais difícil, é mais fácil usar a muleta falando para o marketing que não sabe gerar lead, do que fazer o trabalho de venda de fato e levar esses caras para frente. Cogita colocar todos os leads num vendedor só e diminui o número de leads que ele está pegando de outro lugar. Se você colocar num único vendedor, quem sabe um insight sales, não sei o que você vende, ele não vai ter alternativa. Para os demais vendedores, se isso não for possível, o que eu estou falando, mostra para os vendedores o valor que tem esses leads, pega mini cases internos, fala assim, olha, mais uma venda saiu de marketing, um lead que a gente gerou que acabou saindo aqui 300 mil em vendas, mais de 8 mil reais em comissão. Parabéns, fulano. O marketing vai continuar aprimorando e melhorando os leads que vamos te entregar. Então, com mini cases internos, enfim, difícil responder tão rápido com não saber as variáveis do cenário aí. Espero que tenha ajudado. Show, acho que foi bem esclarecedor. Partindo para um próximo comentário, o Rafael Bandeira ele comentou que outro problema é mudar o mindset do dono da empresa. Ele acha que o Excel dá conta e não acha que é necessário investir no CRM. Isso realmente acontece bastante, Otávio? Acontece. Para mudar o mindset do dono da empresa, é que assim, o dono da empresa, Rafael, ele pode não estar preocupado em melhorar. É o que eu falei no começo, tá? Aí você está numa sinuca de bico. Porque você pode. Uma vez, Léo, eu peguei um cara que era um parceiro que eu queria do Nordeste. Não vou explicar, enfim, ele é um parceiro do Nordeste. Aí eu falei, cara, olha esse produto, olha o seu, a gente pode integrar, gerar mais venda. A estratégia é essa, dá para fazer isso, eu já testei, funciona. Vamos fazer uma grana junto? Ele falou assim: ah, não quero, não precisa não, já tá bom já. Eu paro 3 da tarde de trabalhar, 4 horas da tarde, tô tomando café e comendo bolo. Então, assim, cara, como é que eu vou pegar um cara que, tipo, está tranquilo, às 4 da tarde tá tomando café e comendo bolo, eu juro por Deus que ele falou isso, e eu vou falar para ele, não, mas vamos ter ambição de crescer, melhorar, ampliar. Então, Rafael, se você não está em uma empresa que combina com a sua ambição ou vontade de expansão e evolução, eu não sei se tem tanto fit. Né? Eu espero que isso não seja o caso. Não foi isso que você falou, né? Não foi isso que ele falou, tá, pessoal? Tá bem claro, eu estou supondo isso. Mas respondendo a sua pergunta, comprova. Faz uma POC, não paga, pega um fornecedor de CRM que fala assim, beleza, cara, então não vou te cobrar uma continha pequena, uma simulação, coloca os leads aqui, chega para o dono da empresa e fala assim, dá uma olhadinha nisso aqui, e dá um painel para ele, um dashboard. Deixa ele bater o olho e fala assim, que isso aqui? Falam, todos os leads que a gente gerou na semana, taxa de conversão, quanto a gente está vendendo, quanto cada vendedor fez por dia. Então experimenta falar isso para ele. E aí você fala assim, e atualiza em tempo real, é só acessar esse link, salva nos favoritos aí, não vai custar nada para a gente por 2 semanas, para ver se você gosta, para ver se gera algum impacto, né? Então, talvez seja uma estratégia. Show. O Vander complementou aqui que isso acontece, né? Ele comentou que aqui fatura 6 dígitos por mês praticamente e está sempre arrumando desculpas para postergar a implementação. Então, complementa um pouquinho aqui do que você trouxe. Partindo para as últimas dúvidas aqui, a Juliana, ela perguntou quais KPIs são essenciais que vocês sugerem para quem está começando a estruturar a área comercial, tanto para SDR quanto para o vendedor? Nossa Senhora. Vamos lá, de forma muito resumida, senão é um webinar inteiro. Juliana, você tem que saber o quanto você tem para gastar, que é o seu budget. Tem empresas que não têm budget definido, você precisa saber o quanto você vai gastar. Você precisa fazer benchmarking para saber o que é um ciclo, uma taxa de conversão e um ticket que são bons para o seu segmento, porque não existe bom ou ruim, existe relativamente bom ou ruim. Em vendas, você só descobre isso fazendo benchmark com outras empresas para ver se você está eficiente ou não na sua área comercial. Assim você vai definir as suas metas com base em bench, porque você não tem base histórica, você falou que você está começando agora, então você vai ter que copiar, vai ter que pegar dados secundários, né, de mercado. Né? Você precisa controlar a sua meta, tem que deduzir um ticket, ver de onde você vai gerar demanda. Vamos supor que você gere demanda com parceiros, com outbound e com marketing. Quanto você vai gerar de cada canal? Você tem que quebrar por canal. Você tem que falar, vou gerar 4, 4 e 2 mil, que a minha meta é 10 mil. Legal. Então você vai quebrar. Quebrando a meta que você tem de vendas por canal, você sabe o ticket e a taxa de conversão. E aí, com o ticket e a taxa de conversão, você sabe o número de leads necessários para você bater sua meta. Então, você vai ter a meta também no número de leads. Você vai acorrentar a sua meta em KPIs, que são taxa de conversão, ticket, ciclo de venda, número de leads que você vai ter originado por canal.
e o seu custo de aquisição do lead, que é o quanto você vai investir naquele canal para gerar aquele número de leads. Acho que em 1 minuto é isso, acho que não sei se deu para absorver. Boa. Deu sim, eu tava. E partindo para o fechamento aqui, a gente tem só mais 2 perguntas, dá para a gente finalizar também e cumprir a agenda o horário ali. O Yuri, ele perguntou, ele é bem específica, né? A venda complexa para governo deve ser separada da venda para o privado? Deve, Yuri, é muito diferente. Nossa, eu fui tomar uma cerveja com um cara na semana passada, que era vendedor público. Meu Deus, vendedor público não, vendedor para órgãos públicos. Tem nada a ver. Nada, nada, nada. Eu não sei nada de venda pública, Yuri. Tipo, eu não manjo nada, cara. Eu só sei de venda corporativa mesmo. E toda vez que eu converso com alguém que toma conta de licitação de venda pública, é tipo mind blow, assim, de falar, meu Deus, é um outro universo, é uma outra coisa, não tem nada a ver. Então, o que eu posso te dizer é, embora eu não saiba nada de venda pública, não é a mesma coisa, não é o mesmo processo, é bem diferente. Boa. O Agostinho, ele é analista comercial, ele elogiou aqui, boa, ótima aula, e ele falando um pouquinho do método SPIN. É notório quanto esse método foi um dos mais estudados e colocado em prova no processo de venda. Aí ele pergunta, na sua opinião, esse método ainda é o mais recomendado nos processos de descobrir a dor do cliente ou existe um outro que faz esse trabalho de forma mais eficiente? Olha que legal a forma que ele perguntou. Ele falou, ainda é o método mais recomendado no processo para descobrir a dor do cliente? É, vamos supor que um lead chegue para mim hoje porque meu marketing girou, o cara leu o texto de blog, baixou o material, entrou no meu site, converteu, pediu para falar comigo, tá numa reunião de vendas comigo, eu viro e começo a fazer pergunta situacional. Aí o cara fala assim, você não entendeu. Eu estou desesperado por um CRM porque o meu vendedor foi embora, levou dados embora, eu não tenho controle comercial. Eu preciso de um CRM. Calma, mas deixa eu fazer perguntas situacionais. Um vendedor de... Tem um exemplo... É um exemplo meio chucro, mas ele tem uma lição muito legal por trás. Uma vez, Léo, um palestrante de vendas, eu fiz um curso, ele falou assim, cara, você aplicar o SPIN no momento impróprio é você vender lenço de papel, alguém chegar com a mão suja de cocô na rua e falar assim, eu preciso de um lenço, pelo amor de Deus. E você fazer uma pergunta assim, nossa, vejo que a sua mão está suja de cocô, você provavelmente não consegue comer nesse momento, ou atender o seu celular. Isso é importante, porque alguma pessoa pode querer falar contigo nesse momento, cara, tipo, cala a boca, pelo amor de Deus, me vende. Tipo, o spin, ele tem que ser usado quando a gente vai tentar descer o cara no funil, fazer com que ele enxergue uma dor, ou a importância, o impacto, a gravidade da dor, e ele tem a necessidade de aquisição. Ele ficou muito conhecido lá nos anos, eu não lembro se é 60, 70, 80, porque, tipo, o que acontece, até antes, né? Porque antes não tinha internet, não tinha o marketing, a gente não conseguia educar o lead com outras formas de conteúdo. E aí o vendedor tinha que fazer isso no Gogó. E aí o spin é espetacular, porque a gente consegue mostrar para o cliente como ele está, enxergar um problema que ele não via, o impacto e vender. Hoje, cuidado com o spin, porque se aplicar o spin na hora errada, com o lead que está educado, é uma perda de saliva muito grande. Se tem técnica mais moderna, quem sou eu para contestar o Rackham, né? Eu não posso te dizer que tem técnica mais moderna. O que eu posso dizer é leia Challenger Sales e leia como fazer amigos e influenciar pessoas. Esses 2 livros juntos é o que formou a visão de vendas que a gente tem, levando aí a Plumes, né, ao patamar que ela está. Com certeza foram os 2 livros que formaram a nossa forma de pensar em vendas. Show. Partindo para a pergunta da Emily, ela fala que ela é empresa de TI e vende serviços, porém, ultimamente não estão conseguindo um retorno através da prospecção dos vendedores. Como posso estar resolvendo isso e começar a engajar em reuniões? Nossa, podem ser tantos problemas, Emily, porque, por exemplo, se você está testando da melhor forma, né? O que é testar certo? É testar consistente, fazendo benchmarking para ver se está executando de uma forma exemplar. Se você está executando de uma forma exemplar e você não está conseguindo, talvez esse canal não seja bom para sua empresa. E tá tudo bem um canal não ser bom para uma empresa. Tem empresa que cresce só com parceria. Tem empresa que parceria é um lixo. Tem parceiros nossos que crescem só com outbound. A gente foi aprender a fazer outbound há 4 meses, 5 meses, e agora está sendo bom. Né? Tem empresas que crescem só com marketing. Então, quer dizer, o canal não é todo canal que necessariamente tem que funcionar para você ou ser o mais importante, tá? Aí ela perguntou como posso estar começar a engajar a reunião. Engajamento de reunião aí é outro problema. Se você está executando, eu falei, se você está executando bem, tem que repensar o canal. O que é executar bem? É vender a reunião da forma certa. A reunião de vendas tem que ter muito valor para o lead que está sendo convidado para entrar nela, porque naquele momento você ou pode falar para o cara, pô, então vamos para uma reunião de vendas para você ver se você quer comprar o produto, quem vai te atender é o Léo. Outra coisa é você falar assim,
Pô, Vander, aparentemente, né, é mostrar que eu entendi o cenário do Vander, tô pegando o Vander de exemplo ali que tá interagindo, o Vander é brother, acompanha os conteúdos. Mostrar que eu entendi o cenário do cliente, que eu sou uma autoridade no assunto, um especialista naquilo que eu tô falando, fazer uma conexão clara com o meu produto e falar assim, ô, Léo, deixa eu te convidar para uma reunião, cara, porque aparentemente tem um fit muito legal, né, a gente realmente separa meia hora de um consultor, que é um especialista, o cara manja bastante no assunto, para te mostrar isso na prática, te explicar certinho como a gente poderia colocar isso na prática e você vê se faz sentido. Fazendo sentido, a gente parte com uma proposta comercial certinho. Vale a pena, você consegue investir essa meia hora, porque pior das hipóteses, a gente vai te contar muita coisa moderna, o que empresas têm feito, cases legais, né? Vai acabar agregando. E talvez, né, se a gente não tiver fit, não tiver uma forma boa de atender, a gente vai ser muito transparente nesse sentido também. Então, consigo meia hora, uma agenda para a gente bater um papo, como é que é? Então, eu não sei se essa é a melhor forma para você vender a sua reunião. Eu estou dando um exemplo de agregar valor naquela etapa para aquele cara. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Por que a reunião é boa para aquele cara? Por que eu fico puto com áudio de 1 minuto? 1 minuto. Por que o seu SDR vai fazer com que eu pegue meia hora no tempo e fale assim, não, realmente, peraí que eu vou parar meia hora, eu vou ficar com o seu vendedor falando coisas para mim aqui. Então, ou tem valor para ele, ou ele não vai parar a reunião para escutar. Boa. E já finalizamos as perguntas, mas acabou chegando uma, e é só um gancho complementar dessa, que esse problema de abordar, da falta de retorno nas prospecções, pode estar relacionado à abordagem ou com o marketing? A falta de retorno às prospecções. Pode estar Exato. com quem? Com marketing ou com? Isso pode estar relacionado com a abordagem ou com o marketing? Ele pergunta. A falta de Das retorno prospecções. com as prospecções. Os dois, né? Você tem que diversificar, você tem que testar as cadências, você tem que ver qual é a melhor forma de falar com o seu lead, que lead que é, ele é a pessoa física, jurídica, onde ele está, ele é uma pessoa simples, velha, nova, ele é homem ou mulher, ele é o quê? Porque as características demográficas de uma pessoa vão definir canais que você vai ter para fazer tentativas, para ver a efetividade dessas abordagens, e não só o canal, mas a forma que você aborda, a frequência que você aborda, quantos contatos você faz. É muito difícil responder essa pergunta, porque jogar a culpa em marketing é muito fácil sem que a gente teste de fato diversas estratégias de formas de abordagem, né? Quando eu falo forma, canais e conteúdo da abordagem, né? Antes da gente constatar, virar para a marca e dizer, olha, marketing, realmente eu acho que está na hora da gente repensar aqui a nossa direção, como a gente está mirando, como a gente está se comunicando, que é uma comunicação constante, pessoal. Todo mundo sempre pode melhorar, o marketing sempre pode melhorar, vendas também. Então, os dois têm que fazer esse papel. Vendas vai dar o respaldo para a marketing, olha, isso aqui, cara, é um lead. A gente converte muito esse cliente e o NPS dele é terrível, é uma máquina de reclame aqui. Esse cliente, ele sai no máximo em 3 meses, ele não paga o CAC, mas, nossa, a gente converte super ele. Então, o marketing vai continuar se comunicando com esse cara? Não vai. Então, vendas vai dar o respaldo para marketing de não só vendas ou pós-vendas, do que está funcionando, do que é saudável para a empresa, quem que é a nossa persona e quais são as etapas da jornada do cara, porque o vendedor extrai isso do cara, né? Pô, que legal, Léo, que a gente está aqui. Cara, você já procurou CRM? Por que você está procurando agora? O que te levou? O que está te motivando a buscar? Ah, eu já procurei, eu usava planilha, banana, e assim a gente traça a jornada. Hoje a gente conhece a jornada e a gente sabe fazer conteúdo de topo, meio e fim de funil, porque a gente sabe qual que é o caminho aí que percorre o nosso potencial comprador, pessoal, a nossa persona. Perfeito, Otávio. Pessoal, já finalizamos. Acho que respondemos todas as perguntas. Caso tenha faltando alguma ali, vocês têm os nossos e-mails, nossos contatos, ali eu deixei na tela do Otávio. Também o LinkedIn, que a Júlia está compartilhando aqui no chat. Otávio, agradeço demais a participação. Foi realmente uma aula ali sobre CRM, processo um pouco comercial também que você aprofundou, falando um pouquinho de vendas complexas. Agradeço demais a você, ao Henrique, Lucas, pessoal em geral da Plumes pela parceria e por ter topado, de fato, compartilhar esse conhecimento com o mercado. Foi bem positivo, bastante feedback positivo aqui a gente está recebendo aqui no chat. E o pessoal acompanhou a gente até o final ali. Então, agradeço também a participação de quem nos acompanhou. Já vou te passar para as considerações finais, Otávio. E aí fica o convite para o pessoal continuar nos acompanhando nos próximos dias também. A Júlia já compartilhou no chat a agenda da semana em si, do Bootcamp, e conto com a participação de todos. Otávio, o que ficaria de recado final ali para a gente finalizar o nosso webinar, que você falaria ali sobre CRM em si para todo mundo que está acompanhando? Eu falaria que, pessoal,
ou vocês colocam toda a operação comercial de vocês dentro do CRM de vocês, ou vocês vão ter problema com isso. Todo mundo precisa de CRM, alguns percebem mais cedo, outros percebem mais tarde, mas CRM é para todas as empresas sem exceção. Tá? Vá atrás de um CRM que de fato contempla a sua operação comercial. Se quiser conversar melhor, plumes.com. Plumes se escreve de um jeito peculiar, acho que vocês devem estar vendo aí no chat, mas chama, a gente bate um papo, adiciona no LinkedIn, foi um prazer estar com todo mundo, obrigado pelos elogios, e tanto a Outmarket quanto você, Léo, cara, parabéns por promover aí os conteúdos, acho que o mercado precisa muito desse tipo a gente não é o rei da verdade, né, mas a gente vem compartilhar opiniões, o que a gente está tratando hoje aqui são opiniões, e eu espero que de fato tenha agregado, né, tenha colocado uma pulga atrás da orelha, dado hipóteses, boas ideias para vocês testarem aí na empresa de vocês, tá bom? Acho que na minha visão, é o objetivo, e fiquei muito contente com o convite, cara. Parabéns pela semana que vocês estão promovendo aí. Continuaremos acompanhando também, com certeza. Agradecemos demais, Otávio, agradecemos a Plumes e com certeza o pessoal somou um pouquinho mais de conhecimento ali e pelos feedbacks a gente tem visto que tem sido bem positivo. Obrigado, Otávio, obrigado, pessoal. Até a próxima.